Se isso estivesse tudo no orçamento, na proposta de orçamento para 2020, de redução de IRC, uma aposta numa política agrícola, etc., todos os aspectos que referiu, o PSD devia abster-se ou votar a favor do orçamento, ou é sempre contra? Se isso estivesse tudo no orçamento, o governo tinha que mudar de programa de governo. E não vai mudar. Mas não sei se me faço entender, quer dizer, não é uma questão. Nós não podemos olhar para uma proposta de orçamento do Estado a ver casuisticamente esta ou aquela medida. Nós votaremos o orçamento na especialidade e seguramente que o PSD votará favoravelmente muitas normas do orçamento do Estado e votará, independentemente de ser o Dr. Rui Rio, líder do PSD, ou independentemente de ser eu. Eu também votarei, como líder do PSD, a favor de muitas propostas do Governo. A questão aqui é que há uma linha de rumo, uma linha de orientação estratégica por base do orçamento, que só pode ser o programa do Governo. Se o programa do Governo for cumprido, nós não poderemos ser a favor, porque nós somos contra aquele programa. Eu queria saber se o Luís Montenegro é ou não é um regionalista. Eu não tenho uma posição contrária à regionalização. Acho que ela neste momento não se justifica. É a favor. Não. É a favor da regionalização, mas não agora. Acho que ela não se justifica. Repare, não é uma questão de ser a favor ou ser contra. Nós temos que contextualizar as decisões. Hoje, fazer a regionalização, do meu ponto de vista, é um erro. Falar dela é um erro, do meu ponto de vista. Eu creio que nós não podemos andar a brincar com o país. Nem podemos andar a brincar com a administração pública. O país tomou uma decisão, ainda por cima na base de um acordo entre os dois grandes partidos. Fala-se tanto dos acordos estruturais e dos acordos de longo prazo. Se há um que está hoje vigente, é o da descentralização. Nós temos de concluir esse processo e temos de avaliar as consequências que ele tem na vida das pessoas e no cumprimento das funções do Estado, da administração. O que me parece absolutamente fora de tempo é, na mesma altura em que nós estamos a transferir competências para os municípios, a transferir competências para as associações intermunicipais, queremos criar um novo patamar de poder com uma legitimidade política própria, que não se sabe que competências é que vai exercer. Vai buscar mais competências à administração central? Quais? Ou vai buscar competências aos municípios e às associações intermunicipais? Quais? Os autarcas querem perder o poder que estão agora a ganhar, não querem este, vão ser obrigados a fazer um processo contra o qual estão. Esta é a discussão que eu queria ter hoje. Se fosse hoje, votaria não. Votaria não convictamente. Proposta... Votaria não convictamente. Mas não deixa que. E devo dizer. Não fecha a ideia para um futuro se provar que pode ser uma solução. Com certeza, quer dizer, mais interessante. Não sei daqui a quantos anos então, é que podemos discutir isso. Para terminar, mas acho a primeira que temos que ter uma concretização deste processo e uma avaliação deste processo. Eu devo dizer que entrei para o PSD em 1991, quando atingi a maioridade, e a principal razão, para além da componente ideológica, mas a principal razão que me motivava era precisamente a capacidade reformista que o professor Cavaco Silva tinha enquanto líder político e líder governativo. Acho que, já o disse, o maior projeto de desenvolvimento e de prosperidade do pós-25 de Abril são os 10 anos de governação do professor Cavaco Silva. Cavaco Silva é uma inspiração para a sua candidatura? É uma inspiração para a minha candidatura, assumo com toda a franqueza, com uma vertente eminentemente social-democrata naquilo que é a social-democracia portuguesa e o posicionamento do PSD, estimulando a iniciativa privada, ter uma capacidade nacional de criar riqueza através da sociedade, das empresas, naturalmente com regulação do Estado e com muita preocupação social. Além dele ser meu apoiante, eu sou amigo dele, conheço muito bem. Não acredito que essas imputações possam vir a ser uma realidade, mas isso será um trabalho que, com toda a naturalidade, os órgãos de investigação criminal e a justiça em geral terão de fazer. O que eu posso dizer é que, ao longo de toda a minha vida política, todas as vezes que me cruzei com ele no Parlamento, enquanto ele foi governante e agora como autarca, se trata de uma pessoa extremamente qualificada, muito dedicada à prossecução do interesse público, com uma visão também ele muito reformista, muito transformadora, como aliás o trabalho dele à frente da Câmara Municipal de Viseu tem atestado. Se for líder do PSD, e uma vez que vai ser coordenador da operação das autárquicas do partido, defende também a mesma tese de que autarcas que estejam acusados não devem ser recandidatos? Eu defendo que, em cada caso, terá de ser avaliado, mas não vou penalizar autarcas que estão em exercício de funções só porque há suspeitas. Não estou a falar das suspeitas, estou a falar da acusação. Sim, mas não há nenhuma acusação sobre não, eu sei, eu estou-lhe a dei-lhe um exemplo e agora pergunto-lhe, na consequência daquilo que estávamos a falar, se
quando existir acusação para um autarca, não este especificamente, porque nós não sabemos como é que esse processo vai avançar, mas quando houver um autarca acusado, mesmo que seja um autarca que tenha obra que o Luís Montenegro aprecia, acha que tem resultados, admite que não possa recandidatá-lo por causa disso? Eu admito que essas situações têm que ser avaliadas caso a caso. Então não tem uma posição fechada sobre isso? Não tenho sequer uma resposta ao contrário. Eu não vou estigmatizar nenhum autarca em função de ele ser suspeito de alguma coisa que não está comprovado. Falar de acusações. Sim, mas repara, há acusações e acusações. É preciso ver qual é o contexto da acusação, qual é o contexto do crime que lhe está associado e, portanto, isso terá de ser feita uma avaliação. Está preocupado com o estado da direita em Portugal? Já disse que não contava com o Chega de André Ventura, mas se for líder do PSD, ele vai excluí-lo de qualquer solução governativa, ou admite que ele possa vir a ser um parceiro preponderante para formar essa maioria de direita? Eu acho que a primeira questão é esta. Portugal precisa de uma alternativa política ao socialismo. Precisa, efetivamente. É bom contará com quem tiver de contar para combater essa maioria. É bom para a democracia portuguesa. Eu creio que o PSD é, naturalmente, a força liderante dessa alternativa política. E deve pugnar por conseguir, como já tenho dito, uma maioria absoluta na Assembleia da República. E não é impossível. Ainda há bocadinho falámos do professor Cavaco Silva, que começou com o resultado até Sim, mas não voltou a conseguir mais maiorias absolutas depois de Cavaco Silva. Começou com o resultado de... Eu não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que é possível. A pergunta era, se não conseguir fazer e se tiver uma maioria absoluta, for possível criar à direita com um partido como André Ventura, se encerrar negociações nós teremos, naturalmente, de procurar o apoio político que nos garanta uma maioria não socialista no Parlamento. E não exclui ninguém. E para isso, todos os partidos que estão, fundo à direita do Partido Socialista, são possibilidades, ainda que o Chega hoje não seja. E não é porquê? Porque tem no seu programa, no seu caderno, político, coisas que são inconciliáveis com o PSD. Mas na próxima legislatura pode ser. Eu não sei se pode ser, não sei se as propostas políticas vão mudar ou não. Eu acho que o PSD deve lutar por ter uma maioria. Se não conseguir uma maioria, deve naturalmente ter diálogo político com os outros partidos e com aqueles que têm mais identidade e mais afinidade com o seu programa. Mas essa maioria com o Chega do que com o PS, o Bloco de Esquerda ou o PCP? Não faço ideia. Se fosse hoje, não. Nem era possível com uns nem com outros. Não era possível do ponto de vista programático o PS, porque o PS tem uma visão do Estado e da sociedade que não é a que eu tenho e que o PSD tem. Também não era possível com o Chega, porque o Chega defende coisas que eu não defendo e que jamais poderão estar. Por exemplo, a pena perpétua. Não, o PSD não pode estar agora com um retrocesso civilizacional como esse no seu panorama. É impossível. Não, há coisas que nós não conseguimos já não aceitar. É uma equação, não consta da equação. Deixa-me perguntar-lhe, para terminarmos aqui esta entrevista, se perder estas eleições no PSD, admite que a sua ambição política ou a sua carreira política podem estar em risco? Não tenho nenhuma preocupação com isso, nem tenho nenhuma ambição especial, nem tenho nenhuma visão... Quer ser líder do PSD e ser primeiro-ministro. Não, mas no sentido em que tenho aqui uma carreira propriamente. Eu tenho um percurso político, respondi sempre por ele. Já ganhei, já perdi, já tive combates mais duros e combates, mais facilitados. Mas se perder estas eleições e se arrumar a carreira política, arruma e não tem problema com isso? Serei um militante de base e continuarei a exercer a minha profissão, que é aquilo que eu sei fazer.